Olá! Hoje eu vou ter uma conversa quase proibida com a educadora Elizabeth Regina Batista de Oliveira, pesquisadora graduada em Educação, Sexualidade, Diversidades Sexuais e Relações de Gênero. Elizabeth Oliveira é doutoranda pela USP em Pedagogia, Educação e Letras, além de pesquisadora de comunicação da sexualidade. Além de todos esses atributos acadêmicos, ela desenvolveu um intrigante estudo sobre pessoas assexuadas. O tema de nossa conversa de hoje será a partir dessa questão. Por que existem pessoas assexuadas e que buscam relacionamentos sem contatos físicos? Eu quero deixar claro, Elizabeth, para os meus telespectadores, que nós tentamos contato com algumas pessoas que se qualificam como assexuadas, inclusive diretor de associação de assexuados. Eles foram extremamente gentis, mas eles realmente têm problemas com aparecer, eles não querem vir a público. Então, eu já pergunto de cara para você, Elizabeth, no seu contato com assexuados, o que ficou claro? Eles se recusam a aparecer porque eles sofrem de preconceito e seria esse preconceito porque vivemos num país tão evidentemente erotizado, ou não? Eu diria que sim, esse é um dos motivos. Nós vivemos não somente no país, mas no mundo, numa sociedade que é altamente sexualizada. Então, o sexo ele é apregoado, em geral, pela mídia, pelos meios de comunicação, pela cultura, como algo que está associado à saúde da pessoa, né, à saúde do indivíduo. Então, as pessoas que não sentem o desejo sexual como deveria ser, em conformidade com aquilo que a sociedade coloca, então são pessoas que acabam sendo estigmatizadas, né, por causa desse seu problema em aparecer. Então, como a sexualidade ainda é desconhecida nessa perspectiva de orientação sexual, que é a perspectiva que eu estou estudando, então, você diz que é assexual, as pessoas vão perguntar, o que é isso? Né? Porque ela é desconhecida, ela não é ainda difundida, apesar de aparecer em algumas mídias, alguns meios de comunicação. Foi assim que tomei conhecimento desse exato. número, que é significativo. Qual é a porcentagem hoje de assexuados Então, nós no não Brasil? temos estatísticas específicas. Aliás, você fala assexuais. Isso, qual é o eu vou correto? explicar. Não, eles, normalmente, nas comunidades, se identificam como assexuados. Como eu estou trabalhando na pesquisa científica, e na pesquisa científica, a palavra já utilizada na literatura internacional é assexual, e como nós estamos também falando na perspectiva da orientação sexual, então nós temos heterossexual, homossexual e assexual, e não homossexuado e heterossexuado. Certo. Então, para usar na mesma perspectiva das orientações sexuais, nós utilizamos a palavra assexual para estar em conformidade com a literatura internacional também. Então, é a palavra que eu utilizo. Sim. Mas é a palavra que é a mesma coisa, tá? Não tem diferença, que seria, numa definição assim bem rapidinha, seria de um desinteresse da pessoa na prática sexual com o parceiro. É isso. Uma pergunta. Vamos começar por você. Por que você se interessou exatamente por essa orientação sexual para a pesquisa? Na verdade, a minha pesquisa de mestrado, ela estava no campo da sexualidade também. Eu entrevistei e fiz uma pesquisa extensa. Por que, outra vez, por que sexo, você quer tratar o sexo como uma especialidade? Por perceber que, por exemplo, no meu campo, que é o campo da educação, a gente percebe que a escola, ela tem uma demanda reprimida por esse tema. Nós temos quadros de professores que não têm nenhum tipo de preparo, né, principalmente nos cursos de pedagogia e licenciatura. Nós sabemos, né, inclusive por levantamentos que já fizemos, de que não se fala em sexualidade e relações de gênero na formação inicial. Então, o que acontece depois? Algumas tentativas de recuperar isso na formação continuada dos professores. Mas, quando nós vamos dar capacitação para os professores, a gente sente, eles mesmos falam isso, que eles se sentem totalmente despreparados para lidar tanto com a diversidade e com a sexualidade dos alunos. Despreparados mesmo, um despreparo pessoal
E também deve ter uma pressão externa, não tem? Exatamente. Além do despreparo dos professores, ainda existe também uma pressão por alguns grupos, né, que são conservadores. As pessoas não conseguem entender o quanto é importante se falar da sexualidade na escola, porque o indivíduo leva a sua sexualidade para todos os lugares que ele vai. E, além disso, a escola é onde todas as crianças, adolescentes e jovens estão diariamente, né, estão lá durante anos, e lá eles vão ter as primeiras experiências de amizades, de diversos tipos de relacionamentos, né, amizades, namoros, os primeiros interesses. Em geral, eles surgem no contexto da escola. E aí os eventos vão acontecendo e a escola não sabe o que fazer, né, não sabe fazer com a sexualidade de um aluno, não sabe como combater a homofobia presente nas escolas. Muitos alunos sofrem bullying dentro da escola por causa de sua sexualidade, seja por ser ou não homossexual ou assexual, por ser ou não, né? Porque basta que haja a percepção de que aquela pessoa é para que haja o bullying, né? Então, a gente vê muita reclamação e os professores não sabem o que fazer com isso, né? Então, é necessário que haja esse preparo, e a gente percebe que isso faz parte de todo o trabalho pedagógico, né? O professor está na sala de aula, essa sexualidade dos alunos está aflorada, ela está lá, né? Então, não tem como ignorar. Então, foi mais ou menos por este caminho que eu criei, na época dos cursos, né, que eu estava fazendo, e estágios em escolas. Então, ouvindo os professores, ouvindo os alunos, percebendo que quase nenhuma escola tem um programa sistemático de orientação sexual ou educação sexual. Né? Então, os programas são muito pontuais, através de palestras. E aí, né? você chegou ao tema sexualidade e depois... Isso. Eu fui para o mestrado fazer sexualidade com gravidez na adolescência. E agora você foi para... Isso. Você vai defender sua tese no ano que vem, em 2014. Exatamente. Então, eu vou falar com alguém que está em que fase da pesquisa com os assexuais? Isso. Eu estou mais ou menos na metade da pesquisa. Estou na pesquisa há 2 anos e meio, mais ou menos. Que já te dá o quê? Isso. Eu já tenho as entrevistas, né, que eu fiz com pessoas assexuais feitas, transcritas, e eu estou na fase de análise dessas entrevistas. Okay. Eu tenho algumas constatações, mas ainda não conclusões propriamente, que só estarão disponíveis no ano que vem na defesa. Então, eu vou te fazer perguntas diretas e curiosas mesmo, certo. Porque é um assunto que eu desconheço, é um assunto muito novo para nós todos. Como é que nós podemos explicar a abstinência sexual ou o celibato? Isso, existe uma diferença muito grande entre a sexualidade e o celibato. O celibato seria uma abstinência sexual voluntária, então é uma decisão consciente do indivíduo, ele sente atração sexual, normalmente, mas ele opta, né, ele escolhe não agir sobre essa atração. Então, seja por que motivo for, ele pode, por exemplo, nós temos o celibato religioso, né? Existe o celibato talvez por convicções morais, né? Mas não é o caso da sexualidade, porque a pessoa celibatária, ela sente a atração e ela reprime essa atração, seja por que motivo for. O assexual não sente a atração. E ele já percebe isso a partir da primeira infância? Quando que começa isso? E existe o assexual que é assexual por algum trauma tardio, até que seja, e que aí trouxe a ele essa indiferença ou não? Alguns dos meus entrevistados dizem que eles sempre perceberam que havia algo diferente com eles em relação aos colegas. E aí a escola é importante, porque é na escola que você tem esses grupos de amigos e percebe que, à medida que você vai crescendo, ele chega na puberdade ou na adolescência, e percebe que os amigos, as amigas de escola, passam a ter interesses em relacionamentos amorosos e, mais para frente, até em relacionamentos sexuais, sendo que essa pessoa não sente a mesma coisa. Então, ele percebe que existe uma diferença dele em relação aos colegas, né? Então, não há uma idade propriamente para isso, mas é por volta da puberdade. Por volta da puberdade. A maioria é por volta da puberdade. Os pais podem perceber nos filhos uma situação desse tipo, de que maneira? Eu acredito que quando eles ainda são crianças, porque ninguém espera
sexualidade em crianças. Então, enquanto são crianças, ninguém vai perceber absolutamente nada, nem eles mesmos, muitas vezes, né? São poucos os que me disseram que, desde a infância, já sentiam alguma coisa. A maioria a partir da puberdade. Mas não há, então, no início, para saber, para os pais, uma condição de saber o que é que está acontecendo com aquela pessoa, com o filho. Mais para frente, na adolescência ou na puberdade, então, que ele vai perceber essas diferenças, e isso pode causar, então, nessa criança e nesse adolescente, uma tristeza em perceber que ele não se conforma com a sexualidade, ele não se conforma à sexualidade dominante, né, vamos dizer assim, naquele meio em que ele vive. Não se adequa. Ele percebe que existe uma diferença, ele não sabe descrever essa diferença ainda. É diferente, Gabi, por exemplo, de jovens gays. Porque o jovem gay, ele chega na puberdade ou na adolescência, ou sempre soube, né, que havia alguma coisa diferente, só que a cultura gay ela está na sociedade. Então, ele pode chegar à conclusão de que ele é gay. Ele já se identifica. Ele se identifica. Existem elementos de identificação de uma cultura que está aí, né? Então, todo mundo sabe que existem pessoas homossexuais. Agora, no caso dos assexuais, isso é diferente. Porque ele chega num ponto onde ele pensa: tem alguma coisa diferente comigo, eu não sei explicar essa diferença. Será que eu sou gay? Então, chega até passar por essa fase de pensar que essa diferença seria a homossexualidade. Você disse, chegando aqui, que eles também não aparecem muito porque eles sofrem de homofobia, é isso? Isso. Por homofobia. Exatamente, porque quando eles estão na fase de adolescência e vão entrando na juventude e até mesmo na vida adulta, porque existem pessoas assexuais que também não têm interesse em relacionamentos românticos. Então, são pessoas mais solitárias, né, que não vão estar engajadas nesse tipo de relacionamento. Então, as pessoas em volta começam a exercer uma certa pressão sobre essa pessoa, para que ela tenha um relacionamento, né? E, nessa tentativa, começam a surgir as hipóteses de que essa pessoa possa ser homossexual, que não transa, quer... é porque é homossexual. Justamente. Por quê? Porque não sabe, não conhece o conceito de assexualidade. O conceito de assexualidade ainda é muito novo. Ele surgiu no começo do século XXI, praticamente, então é novíssimo. As pessoas ainda não conhecem, nem educadores, né? Então, ele fica totalmente perdido, sem saber o que fazer, com quem conversar, quando ele percebe que não é heterossexual, não é homossexual, então o que é que eu sou? E não há uma resposta para isso, né? Ele começa... que os jovens que estão vivendo nesta era, que têm acesso à internet, eles acabam chegando a esse conceito, né? Então, a sexualidade é um conceito que a gente pode dizer que nasceu junto com as redes sociais, junto com os fóruns de discussão na internet, embora pessoas assexuais... Já existia, sempre houve, Isso. Mas o conceito... Exatamente. A categorização em conceito... Eu posso até te contar a história, se você... Depois do intervalo. Tá certo. Tá certo? Ok. Então, deixa eu fazer aqui. Estamos terminando o primeiro bloco do nosso bate-papo, quase proibido, com Elizabeth Oliveira, pesquisadora em sexualidade e diversidades sexuais. Nós duas voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta, sem proibições, com a doutora Elizabeth Oliveira, pesquisadora de sexualidade e diversidades sexuais. Elizabeth, uma pergunta de telespectadora. Ana Cláudia de Oliveira, de Fortaleza, Ceará. Ela pergunta: como são os assexuados em outros países do mundo? Você sabe em qual lugar existe o maior número de assexuados? Bom, como eu disse, não existem estatísticas específicas para a sexualidade. Nós temos duas pistas em relação à incidência da sexualidade entre seres humanos. A primeira delas é nas pesquisas do biólogo Alfred Kinsey, da década de 40 e 50. Ele fez uma grande pesquisa, né, nos Estados Unidos, para conhecer o comportamento sexual dos norte-americanos. Já deu até filme. Exatamente, já deu até o filme. E, durante essas pesquisas, esses levantamentos, ele descobriu que havia 1% da população que não se identificava com nenhum tipo de sexualidade e que afirmava para ele que nunca tinha sentido essa atração sexual tão falada, né, por todo mundo. Então, ele descobriu que tinha esse 1%. Na verdade, o interesse dele era nos 99%. Então, ele categorizou, simplesmente, este 1%, chama de categoria X, e não estudou essa categoria. Então, nós temos esse número, que é basicamente o que é utilizado pelos pesquisadores de hoje, de 1%. Agora, você disse que não tem qualquer atração sexual. Mas tem outro tipo de atração? Porque você citou, en passant, no primeiro bloco, que não tem um romance, que os assexuais podem ter
atrações para romance, é Exato. isso ou não? Nós diferenciamos. Eles diferenciam sexo de amor. Então, eles não sentem atração sexual, mas a maior parte sente atração romântica, se apaixona, quer um parceiro, quer a formação, deseja a formação de uma parceria romântica que seja de preferência assexual. Mas isso nem sempre é possível. Pois é, e isso aí pode virar um problema. Exato, pode ser um problema. Então, existem muitas pessoas assexuais que estão em relacionamentos românticos com pessoas não assexuais. E aí surge a necessidade da negociação dessa relação sexual, se ela vai ocorrer ou não vai ocorrer. E existe também a possibilidade da liberação do parceiro não assexual para ter uma vida sexual ativa com outras pessoas. Então, quebrando aí uma hegemonia da monogamia, né? Vamos dizer assim. Existe essa possibilidade. Ou a de negociação de quantas vezes vamos fazer, quando vamos fazer. Então, isso pode acontecer, né? Quando o casal é, vamos dizer, misto. Tem uma pergunta aqui do Pedro Sarmento, de Belo Horizonte. Onde os assexuados buscam o prazer? Existe alguma válvula de escape para eles? Aí coloco eu. O assexuado, ou assexual, ele não, por exemplo, não tem uma necessidade de, eventualmente, descarregar, se masturbar. E aí eles fazem uma diferenciação entre desejo sexual e atração sexual. A palavra atração, ela pressupõe a existência de uma outra pessoa para a qual o desejo é direcionado. O desejo, simplesmente, ou o que a gente chama popularmente de libido, né? Alguns assexuais dizem que tem uma libido, né? Que essa libido ele resolve por meio de práticas masturbatórias, né? Mas isso não entra em conflito com a sexualidade, porque a sexualidade seria o direcionamento desse desejo para uma relação fora, com uma outra pessoa, certo? Então, eles relatam que esse tipo de prática é sem fantasias, é diferente das práticas relatadas por pessoas que não são assexuais. E elas visam simplesmente resolver aquela questão que está ali naquele momento, né? Não há nada errado com o corpo do assexual. Sim. Certo? Não há nada errado, o corpo dele funciona normalmente como nem qualquer com a pessoa. cabeça? Nem com a cabeça. Não, é isso que eu quero saber. Não é uma coisa que você vai resolver num psicanalista. Exato. O único sofrimento que essas pessoas que eu entrevistei, pelo menos, relatam, é o sofrimento de ter que viver numa sociedade que espera e exige que ele tenha parcerias amorosas e parcerias sexuais, né? Fora isso, eles não sentem nenhum tipo de infelicidade por não sentir atração, porque sempre foi assim. O pensador francês Jean Baudrillard, que diz em seu livro Simulacros e Simulação que a sexualidade estaria morta e que a assexualidade seria uma força estabilizadora das sexualidades. Explicando isso de modo mais claro. O Baudrillard, na verdade, ele não falou sobre a sexualidade. Ele só, nesse livro que você mencionou, ele diz que o excesso de discurso sobre sexualidade que está na sociedade, ou seja, a gente fala demais sobre sexo. Fala em demais todos os sobre espaços. sexo. Será que a gente faz tanto assim quanto a gente fala? E eu comecei a perceber isso, Gabi, entrevistando as pessoas assexuais. Eles me diziam assim, porque as pessoas que não são assexuais pensam em sexo o tempo todo e fazem sexo o tempo todo. Porque é essa impressão que eles têm de uma pessoa que não sente essa necessidade, entende? Porque nós vivemos uma sociedade extremamente erotizada hoje. A gente fala demais. Então, o que o Baudrillard, na verdade, essa é uma interpretação de uma estudiosa da sexualidade, que pegou a teoria do Baudrillard, e ela diz que, colocando isso, né, tentando fazer um confronto com o conceito de assexualidade, a gente pode chegar à conclusão de que a gente se fala demais. E que talvez esse excesso de profusão de discurso sobre sexualidade sirva, né, tem uma função social que é esconder o que é que está por trás disso. Que seria o vazio do ser humano, ou nós vemos as revistas todas, né, que falam de sexualidade o tempo todo, a mídia, né, a sexualidade a moda está em todos os lugares. A sensualidade, tudo. Será que a gente faz tanto assim, ou pensa tanto assim em sexo, como a gente quer dizer que faz, né? Por que eles se reúnem em associações? Isso, mais uma necessidade de saber, por exemplo, nas entrevistas eu percebo que, para eles, o conhecimento do conceito de assexualidade significou tirar um fardo
das costas, porque eles sentiam que eram únicos no mundo. Como é uma quantidade muito pequena de pessoas... Pequena? Pequena. 4% pequena, assim, das pessoas têm interesse pequeno de 1 por a sexo? 4, de 1 a 4, mas... No Brasil, estou falando 4%, e Isso. 7% não tem nenhum tipo de interesse sexual. não quer dizer que sejam todas assexuais, esses 7%. Não quer dizer que sejam, né? Porque é um conceito muito específico, não é simplesmente pessoa que não tem interesse por sexo. Pode ser que a pessoa teve interesse por sexo a vida toda E por algum por algum motivo, algum trauma ou algum problema de saúde, ela possa temporariamente não se interessar por sexo temporariamente. Não é o caso dos assexuais. Os assexuais, eles vêm já de um histórico, de uma trajetória, onde a atração sexual por outras pessoas não fez parte dessa socialização. Então, essa é a grande diferença entre pessoas assexuais e pessoas que têm um problema, né, que podem ter um problema de origem sexual. Daí, na associação... Isso. Você encontra pessoas que são como você, aí você sai do isolamento, aquele isolamento geográfico, estatístico, em achar que você tinha um problema, em achar que você era esquisito. As pessoas dizem isso para você o tempo todo, você é esquisito, porque não é normal, né? Então, aí, a partir daí, você descobre que existem outras pessoas. E aí, as comunidades são importantes, né? O surgimento dessas comunidades no século XXI foi quando já tínhamos tecnologia para isso, o surgimento das redes sociais, dos fóruns, e aí essas pessoas começaram, no mundo todo, a perceber que existiam outras como elas. Então, já que existem muitas pessoas que sentem como eu, então nós somos uma categoria, né? Eu queria aproveitar que você usou uma palavra, uma expressão que é importante. Ela disse, sempre disseram, não é normal. Está errado. Não é comum, é isso. Exato. Não é? Isso. Não é comum. Você pode perceber que algo não é comum quando, estatisticamente, é um número menor, mas é uma diversidade sexual, já foi classificada como diversidade, não é isso? Nós estamos caminhando para isso. Não existem muitas pesquisas. Então, não é comum, mas é normal. Nós estamos considerando como mais uma cor no arco-íris da diversidade. Nós não conhecemos tudo. Muito bom. Estamos terminando o segundo bloco de Gabi Quase Proibida, com a pesquisadora Elizabeth Oliveira, especializada em sexualidade e diversidades sexuais. Já, já a gente volta. Estamos de volta com a nossa conversa Quase Proibida com a pesquisadora Elizabeth Oliveira. Elizabeth, existem mais mulheres ou mais homens assexuais? Como não existem estatísticas específicas para isso, os únicos dados que nós temos são dados que foram levantados de forma informal nas comunidades. Então, eu posso dizer sobre as comunidades americanas, norte-americanas, por exemplo. Tem uma comunidade que é muito grande, que de vez em quando faz esse tipo de levantamento. Eles dizem que é praticamente a mesma coisa, com superioridade um pouquinho das mulheres. Isso aconteceu também na minha pesquisa, de ser um pouquinho mais mulheres. Mas isso não significa que, quando for feito realmente um levantamento específico para a sexualidade, que vai ter mais mulheres ou homens. Nós temos apenas especulações até o momento. E o Anderson da Costa, de Goiânia, pergunta exatamente isso. Você sabe dizer se o número de pessoas que se declaram assexuais no Brasil tem crescido nos últimos anos? Talvez a identificação como assexual a partir da descoberta do conceito de assexualidade. Então, na internet, a gente não pode esquecer que, como é um conceito que surgiu na internet, está se desenvolvendo por meio de comunidades virtuais, então, obviamente, só vai chegar nesse conceito quem tem acesso à internet. E isso, então, vai imprimir características muito firmes, né, para quem é que tem acesso à internet, né? Então, nós vamos ter aí características de gênero, características, um recorte, né, grande de raça, gênero, classe social, porque são as pessoas que chegam no conceito. Então, nós não temos estatísticas no Brasil, as que nós temos são estatísticas ainda muito incipientes, né, que não dá para falar. Então, dá para falar se existe talvez uma adesão maior em algumas comunidades a partir do conhecimento do conceito. Mas nós não temos números, infelizmente. Nos Estados Unidos, a partir do exemplo da Aven, Aven que é chamada? Aven. Eles são mais, vamos dizer, eu não sei, vou arriscar dizer, mais organizados ou mais ativistas. Exato. Em própria defesa, não é isso? Isso. A Aven é uma comunidade que é a rede assexual de visibilidade, assexual e educação, que começou tudo isso, né, esse conceito de assexualidade em 2001, então ela tem já um histórico, tem mais de 40 mil membros no mundo todo, está disponível em 13 idiomas,
no mundo todo. Então, são pessoas que congregam com essa ideia. E aí vem, a partir dessas pessoas, desses membros que foram chegando na comunidade, da troca de experiência desses membros, é que começou-se a conhecer um pouquinho mais o que era a sexualidade. Então, percebeu-se que havia uma diversidade muito grande entre as pessoas assexuais. Por exemplo? Por exemplo, existem pessoas assexuais que ainda preferem se identificar como assexuais, mas que podem sentir atração sexual em condições muito específicas. Por exemplo? Por exemplo, estar apaixonado. Né? Então, ele pode passar a vida toda dele sem ter nenhum tipo de atração e, de repente, conhecer uma determinada pessoa e a atração aconteceu no contexto do envolvimento emocional com aquela pessoa. Então, é possível. E é possível que depois, se essa relação não deu certo, que ele não volte a sentir isso novamente. Então, descobriu-se isso através dessa troca de experiências. Então, aí, deram até um nome, né, de demissexual, que seria metade. Eu tenho aqui, ó, demissexual. E o aromântico, o que é? Isso, o aromântico é aquele assexual que não tem interesse por relações românticas. Então, ele não tem interesse por relações nem sexuais e nem românticas. Então, é a pessoa que pretende levar a vida sozinho, dá muita importância às amizades, né? As amizades estão no centro da vida dessa pessoa. Vou fazer uma pergunta tão pavorosa a princípio, mas é legítima. Apesar da exclusão, que deve dar uma sensação horrível, essas pessoas são felizes? Sim, elas são felizes. A única fonte de infelicidade dessas pessoas é a pressão da sociedade. Então, é a exclusão. Isso, é a exclusão. Mas, a partir do momento em que elas descobrem o conceito, né, percebem que aquele conceito tem tudo a ver com elas, e elas percebem que não são anormais, que não são doentes, e aí, para elas, elas só vão ter que lidar com isso, lidar com a pressão da família. Então, eu tenho algumas entrevistadas que me disseram assim, minha mãe quer que eu tenha um filho, ela quer ser avó, mas eu não quero. Eu não tenho intenção de ter nenhum parceiro. Né? Então, ela vai ter que levar a vida dela em conformidade com isso. Ou muitas delas fazem tudo o que a sociedade espera. Então, com certeza, quando Ou seja, ela finge. Finge, casa, tem filhos. E se violenta. Muitas vezes. Eu teve um entrevistado que usou, inclusive, essa palavra. Né? Considera o sexo uma violação do próprio corpo. Mas que, para ter o relacionamento amoroso, a família, os filhos, para ser aceito tanto socialmente, essa violação valeria a pena, em alguns casos. Né? Um assexual pode se tornar um sexo maníaco, por exemplo, invertendo seu comportamento? Eu não conheço nenhum caso. Não? Não conheço. De tudo que você pesquisou, isso não se chegou a isso? Nem mesmo nos fóruns, nunca vi essa discussão de alguém, né, que tenha passado por essa experiência. Não. O que pode acontecer é isso que eu te falei, de ter uma vez, conheceu alguém, uma pessoa, né, mas ele continua se identificando como assexual, a maioria continua se identificando como assexual, porque é um caso raro, não faz parte da vida dele, não acontece muitas vezes durante a vida. Os assexuais que você pôde entrevistar acompanham, por exemplo, uma programação cheia de demonstrações sexoafetivas, cinema, teatro, televisão, ou nenhum interesse e se desliga? Eles têm interesse, mas não se identificam com muitas das situações que são colocadas ali. Assistem novelas, assistem filmes, leem livros e percebem que, como não existem praticamente personagens assexuais, para que eles possam se identificar com os personagens, eles, nas músicas, né, nas canções, todas as canções falam de amor, de relações amorosas, de sexo, e eles não se identificam, mas eles, claro, participam da cultura ativamente, assistem, reproduzem, conversam a respeito, né? Mas não é uma coisa que os atrapalha na vida ou alguma coisa que os incomoda de alguma forma. Uma outra pergunta prática, técnica, funcional. A sexualidade também pode se ligar a estados, por exemplo, de disfunção erétil nos homens e na frigidez feminina, nas perdas hormonais? Então, quando isso acontece, é porque, vamos dizer assim, a pessoa tem um histórico de ser, vamos dizer, sexual, né? Ela tem uma vida sexual ativa, teve a vida toda, e, de repente, acontece um problema e ela
né, perde o interesse pelo sexo em função daquele problema. Isso não é a sexualidade. Por exemplo, uma vítima de estupro. Isso, uma vítima de estupro ela pode desenvolver um trauma grande, né, que faz com que ela perca o interesse por sexo. Isso não é a sexualidade. A sexualidade ela é uma condição ou uma orientação, né, a pessoa tem aquela predisposição a não ter esse interesse. Mas isso é ao longo da vida. Não é por um período, não é porque aconteceu um problema, não é porque existem problemas de saúde. Eu tenho vários entrevistados me disseram que estiveram em médicos e psicólogos, porque queriam saber, conhecer melhor um pouco sobre isso, fizeram testes hormonais e não havia nada, nenhum problema com eles. Então, mas a primeira hipótese que eles constroem, quando percebem que são diferentes, é a hipótese da patologia. Em pensar, eu sou doente de alguma maneira. Você sabe que, conversando aqui com você, agora me veio à cabeça, anos atrás, eu tive um namorado lindo, e ele me dizia com muita clareza, eu não tenho grandes interesses em sexo. Eu achava aquilo estranhíssimo, ele era muito jovem. E ele dizia, sabe, eu não ligo muito para isso. E, de fato, eu, na hora, achei que havia uma estranheza ali. Mas não é? Exatamente, isso é comum entre os assexuais. Nós tínhamos uma relação muito amorosa, muito legal. Eu acho até que ele se esforçava para o sexo, mas ele dizia isso, eu não ligo para isso. Isso é muito comum. Ouvi nos meus depoimentos, inclusive, de pessoas que são assexuais e que se envolveram com outras que não são. E era um problema. Chega um ponto do relacionamento onde o sexo se torna necessário, pelo menos para a pessoa não assexual, e aí é que surge o problema. Então, muitos deles não ficam juntos. Por outro lado, existem casos também que eu conheço de pessoas que não assexuais que aceitaram um relacionamento sem sexo. Mas o desejo sexual é universal. Essa é a questão que a sexualidade coloca. Ele foi construído socialmente pela medicina, pela psicologia, como universal. Então, agora surge uma nova sexualidade, vamos dizer assim, nova, porque há pouco tempo que nós estamos falando dela. É novidade totalmente, que diz, será que o desejo sexual é universal? Será que é possível ser feliz sem sexo? Será que é possível ser feliz sem relacionamentos amorosos? Então, essas perguntas não tinham sido colocadas até o início do século XXI. E sempre foi considerado transtorno. Falta de desejo, falta de interesse por sexo, necessariamente é transtorno. Agora surge uma nova possibilidade. Nós estamos terminando mais um bloco com Elizabeth Oliveira, pesquisadora de sexualidade e diversidade sexuais. Voltamos em seguida para o bloco final do Gabi Quase Proibida. Até já. Estamos de volta com o nosso papo quase proibido com a pesquisadora em sexualidade e diversidade sexuais, Elizabeth Oliveira. Elizabeth, me parece que a Aven criou um idioma próprio para os assexuais. É fato? Exato. A partir da troca de experiências entre as pessoas assexuais do mundo todo, eles começaram a perceber que as palavras que nós temos em todas as línguas, elas não traduzem a experiência assexual. Por exemplo, como o assexual faz uma separação entre amor e sexo, então tem que ter uma palavra aí que vai diferenciar isso. Para os assexuais que se relacionam com pessoas do mesmo sexo, mas então a atração é somente romântica, se eu disser que ele é homossexual, eu estou implicando o sexo. Então, foi preciso criar uma nova palavra para dizer que a atração, apesar de homoerótica, ela é somente romântica. Então, surgiu a palavra homorromântico. Homorromântico. Isso. Então, nós temos os homorromânticos, temos os heteroromânticos, os birromânticos. Porque existe essa diferença entre os assexuais. Exatamente. Existem preferências. Até mesmo ou unicamente na vida romântica existe uma preferência. Exatamente. O que eles têm em comum é a falta de interesse pela atividade sexual. Mas a parceria romântica, a identificação, ela pode ser por pessoa do mesmo sexo, do outro sexo, de qualquer dos sexos, ou independente de sexo e identidade de gênero. Você encontrou casos de assexuais que acham o sexo nojento? Sim, encontrei alguns. Também é outra diversidade que existe entre os assexuais. Existem pessoas assexuais que dizem que elas aceitariam fazer sexo. Por exemplo, para manter um relacionamento romântico, ela não é totalmente aversa àquela ideia de fazer o ato sexual. Outras dizem, não, eu não faço de jeito nenhum. Então, se eu tiver uma parceria romântica, ela vai ter que ser somente romântica, porque eu não estou disposta a negociar, isso é inegociável. Né? E existem aquelas que dizem, tenho nojo, completamente. Os românticos trocam beijos? Nem todos.
Também tem essa diversidade. Alguns sim, outros não. Alguns, por exemplo, dormem juntos, podem dormir juntos, como se abraçar, fazer carinho, mas não passa disso. Outros, eu cheguei a pegar alguns depoimentos de alguns que falaram para mim, não, beijo nem pensar, não penso na possibilidade, né, acha nojento o beijo. Né? Sim, que inclui, é o sexo. Exato. O beijo é o sexo. Justamente. Então, existe também essa diversidade. Alguns beijam, outros não, e o que aceitam fazer ou Eles não. são mais carinhosos ou mais frios? Já que vamos até dormir junto, tal, os românticos. São carinhosos ou são frios? Pelo menos o que eles dizem é que não existe nenhuma diferença deles em relação a pessoas que não são assexuais no quesito romance. O romance é aquela coisa, né, de flores, de jantares à luz de vela, de andar de mãos dadas, né, de ter ou não ter beijo conforme a negociação, né, que eles fazem, que não existe nenhuma diferença. O envolvimento emocional é exatamente o mesmo. A única diferença é a ausência da atividade sexual. Os assexuais costumam ter sonhos eróticos, por exemplo? A maioria declara que não. Embora não tenha sido essa uma das perguntas da minha pesquisa, porque a minha pesquisa ela investiga a trajetória em direção à autoidentificação como assexual, então em alguns pontos eu não me aprofundei. Mas, pelo que conversam nos fóruns de assexuais, isso não acontece, ou acontece com pouca frequência. Uma pergunta delicada. Existe muita misoginia, ou seja, repulsa a mulheres, desde que, se você é um assexual masculino, você vê uma mulher e ela pode representar uma atração erótica que não te interessa. Existe essa misoginia entre os assexuais? Nunca também percebi nas minhas leituras, nem nas minhas leituras e nem nas minhas entrevistas, que possa existir algum tipo de misoginia. Mas a gente vê o seguinte, porque não existe a atração. A atração, ela não existe. Então, quando eles costumam relatar, por exemplo, que o que eles veem numa pessoa, muitas vezes acham uma mulher bonita, né? É uma atração que eles chamam de estética, uma atração platônica. Mas eles não a veem como uma ameaça. Não como uma ameaça, nem como um objeto de desejo, nem como uma pessoa que poderia despertar alguma coisa que ele tem medo de sentir. Nada disso. É simplesmente uma pessoa que ele pode vir a ter algum interesse a partir, aí já não é nem atração física propriamente, né, que é aquela que a gente vê à primeira vista, mas eles relatam que após conhecer aquela pessoa, após conversar, então existe uma identificação intelectual, muitas vezes, além de uma admiração estética, pode haver uma admiração que não estética, chama atração física. Que não chama, eles não costumam chamar, aliás, eles costumam, alguns dos artigos mais recentes costumam falar, até estabelecer uma diferença entre atração física e atração sexual. A física seria essa, vamos dizer, uma atração estética, que é você querer estar do lado daquela pessoa, né, estar do lado, conhecê-la melhor, que não é a atração sexual, que seria a atração de fazer sexo com aquela pessoa. É uma coisa diferente. Nunca tinha pensado nisso antes, em atração física e sexual, mas está começando a caminhar para isso. É verdade que já existe um movimento pró um Dia Mundial Sem Sexo? Dia Mundial Sem Sexo? O que existe é a Semana de Visibilidade Assexual, de Consciência Sexual nos Estados Unidos, todo mês de outubro, que é a semana, na verdade, acontece na internet, né? Uma série de atividades que são promovidas online, e os assexuais são incentivados a sair do armário, ou seja, a revelar a sua condição de assexual para os seus pais, para os seus amigos, para que a sexualidade esteja mais visível na sociedade. Enquanto as pessoas não se assumem como assexuais, ela continua invisível. Então, existe essa semana de conscientização. Se na adolescência a gente está se resolvendo ainda, provavelmente é só já passada a adolescência que as pessoas começam a se confessar, vamos dizer, porque parece que ainda é a base da confissão, assexuais, é isso? É como qualquer outra orientação sexual nesse sentido. A pessoa, em geral, ela sabe o que ela é. É que a gente não acredita, né? Pode acontecer, por exemplo, de um garoto que acha que é homossexual e contar isso para a mãe, olha, eu acho que eu sou homossexual. E a mãe dizer para ele assim, escuta, mas você é muito novo, você não sabe ainda o que você quer, né? Mais para frente é que você vai saber. Mas a pessoa sabe o que ela é.
Mas como a sexualidade não é visível na sociedade, tão visível quanto outras sexualidades, então a pessoa se esconde, né? Ela fica no armário até que haja condições dela revelar, ou ela pode não revelar e passar a vida toda vivendo a vida dela sem Quando é que revelar. a sexualidade, na sua opinião, pode ser problemática? Problemática é quando a pessoa, por exemplo, ela não aceita aquela orientação sexual dela, né, que ela construiu, aquilo é construído, com certeza, por ela, nas experiências dela, mas ela se sente pressionada pela sociedade a ser uma coisa que ela não é e se torna infeliz e vai buscar uma cura. Existe o caso de uma jovem, por exemplo, que antes do casamento ela achava que tinha que curar esse problema, que ela não tinha desejo por sexo. E nada do que ela fez adiantou. Tomou hormônios, foi a médicos, foi a psicólogos. Ela passou por um calvário de tratamentos e não conseguiu resolver. Então, ela só conseguiu... Ela era muito infeliz, porque ela não conseguia fazer o marido feliz. E o casamento acabou e ela só conseguiu chegar a ser feliz quando ela se aceitou. Ela conheceu o conceito de assexualidade, soube que havia outras pessoas como ela no mundo, e, a partir daí, ela começou a se aceitar como pessoa e essa infelicidade foi embora. Você já concluiu o quê? Agora você disse que faz as análises de tudo que você ouviu e testemunhou. Você já concluiu alguma coisa que você possa adiantar para a gente? Então, nós temos algumas constatações que foram feitas a partir das entrevistas. Uma delas é essa, o relato da maioria das pessoas que eu entrevistei. Eu entrevistei 32 pessoas do Brasil todo, de 4 regiões, de 20 municípios do Brasil, e muitas delas me disseram isso, que elas sentem a homofobia da sociedade, porque ninguém entende o comportamento dela, não entende que ela não tem interesse por sexo, nem por relacionamentos, muitas vezes. Então, automaticamente, ela é taxada, ela é rotulada de homossexual. Então, elas começam a sofrer por isso, né? Porque acham, as pessoas dizem, até a mãe, o pai, a família... Quer dizer, é o avesso do avesso, porque elas estão sofrendo um preconceito Exato. que os homossexuais já sofrem. Exatamente. E aquelas que são realmente homossexuais, aí sofrem todos os preconceitos que os homossexuais sofrem. Porque o relacionamento é público, o sexo é privado. Ninguém sabe quem está fazendo ou quem não está fazendo. Agora, o relacionamento é público. Então, quando dois assexuais, ou dois assexuais ou um assexual, que está num relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo, ele vai sentir todo o preconceito social em relação a isso. Você disse que a internet foi, de alguma maneira, uma salvação para esse grupo, para essas pessoas no mundo. Mas, ao mesmo tempo, a internet é um veículo de alta sexualização hoje em dia. Exatamente. Não é verdade? É verdade. E na década de 90, quando nós temos a notícia da primeira postagem que foi feita, ou a postagem mais antiga que a gente tem notícia sobre a sexualidade, que é uma pessoa que se confessava, dizia, né, que ela não sentia os mesmos desejos, né, que todo mundo. Então, daquela época para cá, que isso foi aumentando, com a fundação das comunidades e tudo mais, então existe uma circulação muito grande de informações e essas pessoas, elas costumam dizer, inclusive, assim, eu me sinto um alienígena na Terra. Parece que ninguém é como eu. Elas só começaram a se sentir pertencendo a um grupo a partir do momento que chegaram ao conceito através das comunidades. Como é um grupo pequeno, vamos dizer assim, é muito difícil, a probabilidade é pequena de você encontrar um outro assexual na mesma rua ou na mesma cidade, sem que haja a mediação da internet ou de algum outro veículo que possa congregar essas pessoas. Muito bom, muito obrigada. Que bom que você está representando esse grupo, ou esses... Como é que se diz? Participantes, adeptos, membros de comunidades, dessa, né, diversidade. E, olha, é mais uma que a gente tem que aprender e guardar. Não, é normal, não é comum, mas é normal. E eu espero ter colaborado e ter ajudado com essas pessoas que se sentem tão reclusas, incompreendidas. Por favor, vamos batalhar para que as diversidades todas sejam aceitas como deveriam, como devem ser. Obrigada, querida. Eu é que beijo, agradeço. Boa sorte com a sua Obrigada. tese. Obrigada. E nós nos vemos no próximo programa. Até lá.